Agora, como filho de Deus, nós, assim como diz a palavra, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus se torna filho de Deus. Aleluia. Amados, vamos meditar aqui em alguns versículos da santa e gloriosa palavra de Deus. Está em Gênesis, capítulo 9, a partir do verso 20, que diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embriagou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fez-lhe saber a ambos os seus filhos, os seus irmãos, ao lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos, aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, esse episódio aconteceu lá no princípio de todas as coisas, lá nos primórdios, ali quando aquela família de Noé, e traspassaram aquele dilúvio, estabeleceram novamente na terra, e ali se estabeleceu gerações. E aqui a Bíblia vai dizer que quando Noé era lavrador, e estava ali, podemos aqui até um pouco entender, ele estava até nos seus experimentos do produto da terra, talvez nem conhecia o teor das coisas, ou seja, daquela vinha que ele plantou, e ali fez alguma coisa, algum experimento, digamos assim, talvez, sem ainda conhecimento, e aí ele se embriagou com o produto que ele ingeriu, daquilo que ele tinha produzido da terra. E aqui a gente vê que a palavra relata que o seu filho mais novo, Cã, ele tinha 3 filhos, que ali quando aconteceu o dilúvio, que ele salvou a sua família, ele e a sua família, entrou na arca, os seus 3 filhos com as suas esposas, ele, a esposa, que era Sem, Cã e Jafé. Ou seja, Sem, Jafé e Cã. E ali, quando o Cã deparou-se com aquela situação do seu pai, com aquele estado de embriaguez, ali se escandalizou. E ali cabia, naquele momento, para aquele filho, a situação que estava o seu pai, que a gente vai encontrar mais à frente na palavra de Deus, por exemplo, lá em Êxodo, quando Moisés ensinando o povo, ali no decálogo, ali nos mandamentos, nós devemos honrar pai e mãe, para que seja feliz na terra, prolongue os seus dias de vida na terra. Vamos ver confirmação de Paulo, confirmando sobre os mandamentos, sobre honrar pai e mãe. E ali faltou exatamente em Cã a honradez,
ao seu pai, honrar o seu pai, respeitar, porque é assim que determina a palavra de Deus. E ali ele propagou aquela situação aos seus irmãos, desdenhou, e ficou uma situação vexatória. E a gente vê aqui que os outros 2 irmãos fizeram diferente, né? Sem Jafé. Eles foram lá, cobriram a nudez do seu pai naquela situação, né, que ele estava, né, inconsciente, digamos assim, porque a Bíblia vai dizer que o teor alcoólico, o vinho, né, que tem álcool, ele embota os sentimentos. É por isso que nós, não é recomendado, não devemos ingerir bebida alcoólica, porque ela vem verdadeiramente embotar os nossos sentimentos. E quem já bebeu, como eu, que bebia muito, antes de conhecer Jesus, antes de ser crente, sei como é que é isso, é uma coisa terrível, e transforma a vida da pessoa, muda, você fica, você perde a sua consciência, digamos, né, normal, e ali, infelizmente, Noé passou por aquela situação. E aí os dois filhos mais velhos foram lá, cobriram a nudez do seu pai, sem desdenhar, sem nem olhar, para resolver aquela situação, ali mostrando um ato de honraria, de respeito. Porque a Bíblia manda honrar, amados, pai e mãe, mas não diz que qual tipo de pai, o grau que o pai, né, se é bom ou se ele não é bom, ou se ele é mau, ou se ele é do bem. Não é isso, a Bíblia não fala isso. Honra teu pai e a tua mãe, para que seja feliz na terra e seja crescido dias de vida na terra. Viva bem na terra. É assim que a palavra de Deus diz. E aqui, a partir dali, irmão, quando Noé tomou consciência do que tinha acontecido, e aí, usado por Deus, é claro, Noé lançou ali sobre os três filhos profecias que transcenderam e até hoje todas as gerações. A cada filho, ele, por Deus, que está na palavra de Deus, foi uma profecia. Ele disse que a geração de Cã, e a gente sabe muito bem que a geração de Cã foi aquela geração que quando os hebreus, que eram prometido a eles, aquela terra prometida, Cã já estava lá, a sua geração. E eles foram tirados de lá, porque Deus determinou que assim a geração de Sem, que era dos hebreus, tomasse posse daquela terra. Então eles já foram sendo deslocados, e aí aquela maldição sobre eles foi se confirmando a cada tempo. Disse: ora, vocês, a geração de Cã, será servo de Sem e também será servo de Jafé. Então será servo por todo o tempo. Será servo dos seus irmãos. E ali, uma maldição por aquela atitude daquele filho. E já adiantou, inclusive, passando para já citando o nome do seu filho, que era Canaã. E ali aquela maldição. E depois ele disse mais ainda, aí ele se estende agora para bendito seja o Senhor Deus de Sem. Olha para Sem. Sem é a geração de Jesus. É a geração do povo escolhido por Deus até chegar a Jesus. São descendentes de Sem, os semitas. Ele diz:
bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Canaã, falamos aqui, ia ser servo de Sem. E lá na frente, né, a gente vai ver, quando chegaram na terra, tiveram que ser tirados de lá, os cananeus. Aí ele vai dizer aqui, no 27, dizer assim, esse aqui, eu acho muito interessante. Ele dizer, alargue Deus a Jafé. O outro filho de Noé, que é Jafé, que é aqueles que foram habitar a região da Europa, por exemplo. Quando veio a reforma, né? Quando veio a reforma, em 1517, a reforma era exatamente a reforma protestante, ali eram os descendentes de Jafé. Então, e habite nas tendas de Sem. Os descendentes de Jafé, mas eles iam ser abrigados, não escravos, mas iam habitar nas tendas de Sem, que é exatamente a linhagem de Jesus. Aí ele vai mais. E seja-lhe Canaã por servo. Canaã também ia ser servo de Jafé, né? E aí, amados, a gente vê aqui o seguinte, a propagação do evangelho ao mundo, até chegar a nós, porque não foi semeado, e aqui está exatamente a palavra de Deus está nos dizendo que esse alargamento ao mundo era através de Jafé. Era através dos descendentes de Jafé, que foram ali, não só os alemães, mas também os suíços, né? Tivemos ali a reforma protestante, que ela não foi só ali, naquele momento de Martim Lutero, mas já antes, outros reformadores europeus também, já tinha alavancado, né, para esta reforma protestante, Zwingli, por exemplo, John Hudson e outros reformadores, até chegar em Martim Lutero, onde ali, no dia 31 de outubro de 1517, ele baixou as 95 teses ali na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Mas dali para frente, aí ao estender a propagação do Evangelho, seguiu o mundo afora. Veio que o novo mundo americano, dos Estados Unidos da América, veio de lá da Europa, e lá povoou, e lá se levantou o Evangelho. De lá Deus se manifestou ali com a doutrina, né, pentecostal, na Rua Azusa, por exemplo. E naquele tempo, um movimento chamado as Assembleias de Deus, não era a denominação, mas tinha um movimento chamado das Assembleias de Deus, onde em todas as denominações, presbiteriana, batista, wesleyana, começou, vamos dizer aqui um palavreado, começou a pipocar ali a manifestação de Deus, falar em línguas estranhas, ali o pentecostalismo. E aí seguiu o mundo, e da Suécia, 2 jovens, chegando ali nos Estados Unidos da América, foram enviados por Deus para Belém do Pará. E ali chegando em Belém do Pará, se estendeu-se essa doutrina maravilhosa, o pentecostalismo, o fervor do Espírito Santo de Deus na vida da igreja de Cristo Jesus, se expandiu-se ao mundo, e hoje estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, contemplando isso e agradecendo a Deus pelo alargamento das tendas de Jafé, ali, quando
surgiu aquele problema naquela família. E Deus, como sabe todas as coisas, e Deus lançou ali todos os parâmetros para o futuro daquelas gerações, daqueles povos. E aqui estamos aqui sendo contemplado por este evangelho, por essa expansão, pelo alargamento das tendas de Jafé. E aqui estamos hoje louvando e engrandecendo o nome do Senhor nosso Deus. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe e continue nos abençoando e nos levando em direção ao céu de glória. É esse caminho que nós estamos percorrendo em nome de Jesus. Amém.